Olá, boa noite para todo mundo. Eu estou aqui passando aqui só para fazer um teste para a live de amanhã. Então, coloquei aí a abertura, né, da live, do assunto, do tema de amanhã. E vou fazer um outro teste aqui. Eu quero testar umas coisas novas, uma aula que eu estou lançando. Vou fazer uma aula inaugural do meu workshop de práticas de orientação social. Logo, logo vai estar aí online. Então, eu vou começar com essa apresentação, esse primeiro teste aqui ao vivo. Mas essa aula vai ser ao vivo e todo mundo vai poder acompanhar, porque eu vou divulgar antes, ok? Então, vamos lá. Vamos testando. Estou compartilhando a tela aqui e vamos para Ok, então o histórico do ciclo de pobreza no Brasil. Se a gente for pensar nesse tema, a gente precisa analisar então toda a história do nosso país. Mas nem tudo era como é antes dos portugueses chegarem aqui. Antes de 1500, né, a gente tinha as civilizações pré-coloniais, né? Então cada região aqui do nosso continente americano, de todo o continente americano, foi ocupada previamente por tribos, né, que nós viemos a chamar de indígenas, mas eram os povos originais que tinham seus próprios nomes. Então, tínhamos os guaranis, os tupis, os gês, aqui no Brasil, onde chegaram os franceses, os portugueses e os holandeses, né? Na América do Norte, a gente vai ter lá os vikings e os esquimós, no século V, 1000 anos antes de Cristo, né? Os primeiros contatos humanos aqui na América. Mas, depois de 1500 também, os britânicos e os espanhóis, que vão aí ocupar as terras dos Silves, as terras dos astecas, dos maias, dos incas e assim por diante, tá? Antes da chegada dos colonos, né, antes da chegada dos europeus, então a gente não pode dizer que havia fome no continente, porque o meio de sobrevivência das tribos, né, das civilizações que chegavam a ser, a gente pode chamar de civilização hoje, se a gente fizer uma comparação com a qualidade de vida, o impacto ambiental, a realidade, né, o não, as relações interpessoais, as relações espirituais, as relações comunitárias, né, a sobrevivência. Então, todas as relações que mantinham unidas essas tribos caracterizavam uma forma de sociedade até mais evoluída que a nossa, se formos pensar em termos de adaptabilidade à natureza. Não tem tecnologia, não tem as hierarquias sociais que nós temos, mas tem aí outros meios de sobrevivência muito interessantes. Então, antes dos portugueses chegarem no Brasil, o nome desse grande e vasto território era Pindorama, e existia então uma sociedade com 5 milhões de pessoas. Isso em 1500 era muita gente. Organizados em tribos, formavam nações, de forma comunitária usufruíam dos recursos abundantes, eram seminômades, embora houvessem guerras e canibalismo em algumas tribos. Realmente tinha algumas tribos aí que faziam rituais de canibalismo, mas não eram todas e não é registrado isso assim de forma generalizada. As organizadas em tribos formavam nações, eu já falei, se alimentavam da caça, cultivavam a mandioca, né, principalmente aqui na região do Brasil, não havia o conceito de pobreza e privações. Então, para finalizar, hoje, 500 anos depois, sobraram apenas 450 mil desses povos originais no Brasil. Os pindoramas, né, os pindoramos, os Gês, Guaranis e Tupis, que eram a grande maioria deles, que ocupavam a maior parte do território. Então, retomando a história, eu fiz aqui de forma que a gente consiga visualizar o tempo histórico e o tempo real. Então, a minha ideia é que a gente consiga perceber o tempo real e o tempo histórico. O tempo histórico, a gente se perde nele, porque é passado, 1500 anos atrás, nossa, está tão longe. O tempo real é pensando quantas gerações de pessoas viveram até cobrir esse período. Então, aqui eu marquei
com uma média de vida de 94 anos, 95 anos, baseando na vida da Rainha Elizabeth, né, que nasceu em 1926, está viva e é rainha até hoje, então ela está com 94 anos. Claro que, se a gente for voltando no antigamente, né, era muito difícil alguém viver tudo isso. Mas eu peguei como escala para a gente perceber aí quantas gerações atrás o descobrimento do Brasil se localiza em tempo real, em tempo de um testemunho popular de vida. Então, eu vou chamar a primeira personagem de Pindorama, que é aquela índia colorida ali em cima, que nasceu em 1500, para a gente ter uma ideia do que seria esse testemunho. Então, em 1500, Pindorama, não veria, porque ela estaria nascendo, mas a mãe dela teria visto as caravelas portuguesas abordarem em Portugal, em Porto Seguro, onde foi chamado depois, certo? No mesmo, em 1517, então, Pindorama estava com 17 anos, na Europa, Martinho Lutero estava rompendo com a Igreja Católica, colocando as suas 60 teses de contestação das atitudes da Igreja Católica, que era uma hegemonia em toda a Europa e no pensamento durante quase 1000 anos. Tá? Então, foi para vocês terem uma ideia. Com 34 anos, Pindorama vê o Brasil ser dividido em capitanias hereditárias e iniciar a escravização do seu povo, dos índios brasileiros. Então, as capitanias estão aqui, registradas nesse mapa. Vocês podem ver que a cada quadro desse na verdade, uma família que vai tomar conta. Aqui é a família do Sarney, aqui é a família do Collor, a família do Antônio Carlos Magalhães, né? Então, as famílias que vão tomar posse dessas terras que, a princípio, eram dos Pindoramas, dos Gs, Guaranis e Tupis. No ano de 1534, mesmo ano, então, da divisão das capitanias hereditárias, na Europa, Henrique VIII também rompia com a Igreja Católica, né, se baseando no rompimento de Martinho Lutero, só que com motivações muito pessoais, para conseguir o divórcio da Catarina de Aragão, que era sua esposa, espanhola, e casar com Ana Bolena, que era sua amante, e que ele queria ter um filho varão, um filho homem. Então, ele rompe com a Igreja Católica e determina o surgimento da Igreja Anglicana, do qual o rei inglês é o Papa, né? É a autoridade suprema. Mais 16 anos se passam, Pindorama está aí com seus... Pindorama está aí com os seus 50 anos e ela vai ver o início da chegada dos bois e dos negros no Brasil, os negros escravos. Esse navio não é um navio de bois, é um navio de negros, de escravos, e é assim que eles eram acomodados como animais em seus navios, né? Então, Pindorama presenciou isso com 50 anos de idade, ela nasceu em 1500. E isso vai durar 350 anos. Para você ter uma ideia de civilidade e barbárie, né? Porque o começo da escravidão é uma situação de barbárie, é uma civilização escravizando outra civilização, humanos escravizando humanos, humanos tratando humanos como animais, né? Eu fico questionando quem são os animais, né? Os que estão amarrados, acorrentados e coagidos por armas, ou quem está fazendo isso com eles, né? Para mim, os animais realmente são esses. Então, o Brasil começa aí um período de barbárie. Já tinha começado esse período de barbárie com a escravização dos índios em 1534, em 1550. Então, a escravização dos negros. Para você ter uma ideia de contradição em termos civilizatórios, na Europa era proibida a escravidão desde o final, desde 312, Império Romano, Constantino, quando o Concílio de Milão, ele assimila a Igreja Católica, cria a Igreja Católica, na verdade, junto com os padres cristãos da época, e a servidão passa a existir no lugar da escravidão oficialmente. Vai levar alguns anos aí para até que ela desapareça, mas nessa época na Europa não existia escravidão. Então, olha lá, Michelangelo estava morrendo quando Pindorama tinha 64 anos. Ela jamais sonharia ver uma pintura de Michelangelo na Capela Sistina, em Roma, que é essa Criador e Criatura, a pintura clássica, né, e linda, sofisticadíssima de Michelangelo. 1564. Bom, mais 13 anos se passaram, Pindorama está agora com 65 anos, a cidade de São Paulo, não, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro é fundada por Estácio de Sá. Então, olha lá, né? Então, Michelangelo lá pintando a Capela Sistina em Roma, e a cidade do Rio de Janeiro sendo fundada aí com esse quadro bucólico da época. Tá?
1580, a União Ibérica e Espanha, né? Portugal perde, o rei de Portugal se perde numa batalha na África e Felipe II se torna rei de Portugal e Espanha. Vai ser um reinado breve, mas muito significativo para a família da Pindorama, porque Felipe II proíbe a escravização de índios no Brasil e nas Américas. Então, foi aí que Pindorama, com 95 anos, viu o seu povo ser escravizado e depois viu o seu povo ser libertado, entre aspas, né? Porque isso não foi bem assim. Bom, a libertação aí, né? O fim da escravidão indígena. Em 1610, né, alguns 15 anos depois, Galileu faz uma série de descobertas astronômicas surpreendentes usando um telescópio inventado por ele. Então, enquanto Galileu estava inventando telescópios, nós estávamos trazendo índios escravizados da África e discutindo se deveríamos escravizar, ou negros, sendo trazidos em navios negreiros, feitos animais da África, e a gente ainda discutindo se deveria escravizar ou não os índios ainda. Né? Galileu olhando para as estrelas. Então, em 1619, 24 anos depois de Filipe II, índios tupinambás se revoltam, porém são derrotados lá no Pará. Então, essa é uma pintura que mostra um forte ali no canto esquerdo, né? E os índios, a revolta dos índios tupinambás. Então, 15 anos depois de Filipe II, os índios estavam brigando ainda por sua liberdade e brigam até hoje, né? A gente comentou lá, hoje são 560 mil índios de 5 milhões que existiam. Lembrando, Pindorama, então, 95 anos, teria vivido aí uma lei, se ela tivesse morrido em 1619, teria vivido 1019 anos. Então, vamos encarar que vamos acompanhar um novo testemunho de nossa história, que agora vai ser, eu não pensei em um nome específico, mas vou colocar Zulu. E a Zulu é uma mulher negra escrava que já nasceu no Brasil, filha de escravos, e ela vai testemunhar a história daqui para frente. Então, a gente estava falando ali da independência de Portugal e agora da expulsão dos holandeses do Brasil. Definitivamente, os holandeses vão embora e o Brasil se torna uma colônia exclusivamente portuguesa, né? Alguns contatos ainda com franceses ali no Rio de Janeiro, talvez. Bom, então a Zulu vai testemunhar aqui no Brasil os holandeses serem expulsos, enquanto em 1687 Isaac Newton publicou as leis da física na Europa. Olha só, então enquanto Newton estava desenvolvendo as leis da física e os princípios básicos que hoje faz com que a gente tenha um celular na mão, né, porque são as questões físicas de ótica, né, a Zulu estava lá escrava, sendo usada como um animal nas fazendas onde ela estava vivendo. Ela não tem nem ideia de quem era Isaac Newton, ela não pode nem ter contato com isso, porque ela não tem nem ideia do tamanho do mundo. Ela nasceu escrava, de filho de escravos que chegaram aqui lá em 1550, né? Com 40 anos, a Zulu vai ver... 40 anos? Não, com 35 anos, mais ou menos, né? Porque a Zulu vai ver a ser criada na Bahia a primeira Casa da Moeda, né? E descobrem ouro em Minas também, e aí começa aí toda uma questão de Minas Gerais, o ouro de Minas Gerais, tudo mais, colônia portuguesa. Esse é um desenho que exemplifica aí a Casa da Moeda na Bahia, em Salvador. Olha que projeto sofisticado, perto do que Thomas Savery fez quando criou a máquina a vapor, alguns aninhos depois. Vamos ver aqui. Eu nunca faço isso. Eu tenho que voltar tudo de novo. Bom, então, você viu lá o projeto, né, o desenho da Casa da Moeda e o projeto da primeira máquina a vapor na Europa, no ano de 1698, Thomas Savery. Olha só o nível de sofisticação da gravura, né, perto da Casa da Moeda brasileira. Mas isso é só um detalhe no descompasso histórico que vivemos no Brasil em relação à civilização europeia. 17 anos depois, 1711, né, já a nossa segunda personagem aí, a Zulu, já faleceu. A filha da Zulu está nos acompanhando agora, ela é a terceira pessoa a testemunhar a história nesse nosso roteiro. Você percebe aí que eu pintei de vermelho o mundo da barbárie e de azul o que significaria civilização. E em roxo
o que significa guerras na Europa, porque na Europa as guerras nunca cessaram desde o Império Romano. Então, São Paulo é elevada à categoria de município no ano de 1711. Então, a neta, né, não, a filha da Zulu, foi testemunha disso aí por volta dos seus 20 anos. Em 1760, então, tem início a Revolução Industrial na Europa, na Inglaterra. As máquinas já estão produzindo teares mecanicamente, né, e as pessoas já estão indo trabalhar nas fábricas como operários, enquanto que no Brasil nós estamos em meio à escravidão. Tem escravidão, tem chão de escravidão ainda para nascer, para ser trazida da África para o Brasil. Foram por volta também de 5 ou 6 milhões de negros que foram trazidos oficialmente, né, que foram registrados e entraram no Brasil oficialmente. Então, lá para os seus 46 anos já, a filha da Zulu vai ver a capital do Brasil ser transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E olha que cena bucólica o Rio de Janeiro em sua condição de capital do Brasil. A gente consegue ver lá atrás os arcos da Lapa, né, os boizinhos nadando, os escravos carregando suas trouxinhas de roupa, as pessoas se banhando no Rio de Janeiro. Bom, em 1789, então, ó, de 63 para 89, enquanto o Brasil se tornava estava aí sendo colônia de Portugal, com a economia baseada na escravidão, os franceses estavam cortando a cabeça de Maria Antonieta e o rei Luís XVI da França por conta da pobreza, da fome, da escassez e do luxo das elites europeias. Então, há uma revolução que chama-se a Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece alguns anos depois da independência dos Estados Unidos, que eu não foquei aqui. Tá? Logo em seguida, em 1789, declarados os direitos do homem e do cidadão. Então, aquele povo que tomou o poder na França, que cortou a cabeça da rainha e do rei, instituíram que todos os seres humanos, todos os homens, são cidadãos de direitos e que são todos iguais perante a lei. Né? Eles eram iguais perante Deus, agora eles passam a ser iguais perante a lei. E isso vai fazer uma grande diferença em como marco civilizatório, exatamente. Embora no Brasil, né, isso nada mudou para a família da Zulu, que agora sua filha está lá, escrava, que pode ter sido uma das escravas do herói da independência. Olha só ele mesmo, Tiradentes, que não era barbudo, era um oficial do exército que se rebelou, né, ele queria a independência do Brasil, mas ele foi esquartejado, foi enforcado e esquartejado. E ele deixou aí 6 escravos para a sua família, para os seus herdeiros. Então ele era um cara legal, mas tinha escravos. Olha só. Que legal ele era. Bom, em 1812, Napoleão perde a guerra, praticamente perde a guerra, ele perde a batalha de Waterloo, né, onde ele perde a batalha para os russos, né, no inverno russo. Quando Napoleão invadiu e começou a tomar conta da Europa a partir da França, os ideais da Revolução Francesa já tinham ficado um pouco esquecidos. Ele se declara imperador, né? Então a Revolução Francesa, que tinha instituído uma república, a primeira república moderna, se torna novamente uma monarquia e Napoleão passa a ser o imperador. Então ele é derrotado pelos russos, né, no ano de 1812. Nesse período, a família real portuguesa vive no Brasil, fugiu de Napoleão, eles vieram para o Brasil, e foi isso que inspirou um pouco aí o Tiradentes a querer a nossa independência. Então, 1825, a gente já tem aí iniciando uma nova geração, então a gente já está aí na neta da Zulu, né, que também é escrava, nasceu escrava, e agora ela é neta de escravo, quer dizer, a mãe dela foi escrava a vida inteira, a avó dela foi escrava a vida inteira e a única perspectiva de vida que ela tem é realmente ser escravo, porque aqui no Brasil essa é a barbárie de sua própria história, né, que começa em 1550. Então, o Brasil e Grã-Bretanha declaram independência, o Brasil declara independência, Portugal e Grã-Bretanha reconhecem a independência do Brasil,
e começam a dividir o mundo, né, entre eles, assim, duas grandes potências da época. Tá? Inaugurada a primeira ferrovia, em 1830, inaugurada a primeira ferrovia na Inglaterra. Olha que legal, a ferrovia sendo inaugurada, já existia máquina a vapor e a gente ainda usava homens negros como animais, que tratávamos como animais. Então, olha só, em 1850, Portugal exige que o Brasil pare de trazer negros da África em seus navios negreiros. Olha, para você ter uma ideia de quão próximo isso está da nossa realidade atual, essa é uma foto de um navio negreiro, de um navio de escravos negros sendo transportado. Não é uma foto pelo traje, eu acho que não seja de navios vindo para o Brasil, talvez seja, não sei. Então, enfim, era isso que eu queria mostrar, né? Que em 1850 já existiam trens e máquinas a vapor na Europa e máquinas fotográficas, e nós ainda escravizávamos negros, né, como animais. Em 1850, como acaba o tráfico dos navios negreiros, começam a vinda dos primeiros europeus, que seriam a mão de obra branca, como os fazendeiros, os latifundiários, os oligarcas, os nobres, aquelas famílias das capitanias hereditárias que vieram ocupar o Brasil e não tinha muita gente aqui, precisavam de mão de obra, foram buscar os escravos. Eles não queriam pagar, não pagariam por mão de obra negra, porque negro para eles era animais, sub-raça, não eram raça. Então, eles começam a substituir a mão de obra por brancos, pobres, europeus. Lembrando que a gente fala assim, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente de espanhol. Os descendentes dos imigrantes pobres que fugiram da Europa em busca de melhores condições de vida e vieram para o Brasil. Alguns ou outros se tornam comerciantes e acabam bem-sucedidos, ou já vêm com algum dinheiro, com a intenção de criar algum comércio e estabelecer-se financeiramente aqui no Brasil. Mas a maioria vem como mão de obra barata para substituir a mão de obra escrava. Então, temos aí mais um adendo ao nosso ciclo de pobreza. Até então, a gente tinha escravos. Escravos não poderiam ser considerados pobres porque eles eram propriedades. Então, não pode ser pobre uma propriedade. A partir daí, de 1850, então, os europeus passam a criar uma massa de imigrantes que vão caracterizar aí os primeiros pobres, né, dentro do contexto nacional. Em 1876, né, 26 anos depois do fim do tráfico negreiro, Graham-Bell já tem a patente do seu telefone. Já temos telefone e ainda não acabamos com a escravidão no Brasil. Olha só aonde nós chegamos. Bom, 1888, enfim, a Lei Áurea é assinada, e aí a gente acha que festa, que alegria, acabou a escravidão. Sim, acabou a escravidão e começou oficialmente a pobreza e a miséria no Brasil. Por quê? Porque todos os escravos que foram alforriados, a maioria deles foram simplesmente expulsos das fazendas nas quais eles viviam há 3 gerações, né? E sem uma educação, totalmente analfabetos, 99% eram analfabetos, né? Sem propriedade, sem dinheiro, sem terras e sem nada, não podiam mais ficar nas propriedades, porque agora eles seriam substituídos por imigrantes pobres brancos, mão de obra barata branca, mas já que vai pagar, tem que ser um branco. Então, os negros vão se acumular nas periferias das grandes cidades e formar a quantidade enorme de quilombos que nós temos espalhados pelo Brasil. Se você não sabe, nós temos 5.800 municípios no Brasil e em torno de 5.600 quilombos não reconhecidos ou reconhecidos, que são regiões rurais, normalmente, onde residem famílias remanescentes de escravos que foram expulsos das fazendas. Então, oficialmente, em 1888, começa o ciclo de pobreza no Brasil. Lembrando que em 1850 já tínhamos imigrantes brancos. Aí, então, uma foto aí da época da abolição dos escravos, né? Deve ser o senhorzinho com seus ex-escravos tirando foto. Em 1891, início da construção da ferrovia Transiberiana. Então, as ferrovias já estão chegando lá na Sibéria e nós aqui libertando os escravos. 20 anos depois da abolição dos escravos, e a chegada dos europeus, né, já pode por aí uns 58 anos da chegada dos primeiros europeus de mão de obra, né, a gente vai ter
a criação da Confederação Operária Brasileira. Chegam ao Brasil os primeiros imigrantes japoneses. Ah, por que uma confederação operária? Ah, porque os operários eram tratados como escravos, tinham salários mínimos, trabalhavam 16 horas por dia e podiam apanhar dos seus patrões. Então, em 1908, os trabalhadores da quase recém-iniciada indústria brasileira, operários nas áreas urbanas, criam a primeira confederação de operários do Brasil para defender os direitos dos operários, né? Temos aí uma greve e tudo mais. Bom, em 1917, os russos, né, já não pensam em formar confederação de operários, mas sim fuzilar a família real, né, dos Romanovs, que eram parentes do rei da Inglaterra, por sinal, George, né? Simplesmente eles assassinaram toda a família Romanov, toda a família real russa, e estabeleceram o regime comunista. Surge então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, baseadas lá, né, em teorias marxistas, e vão instituir aí o que ficou conhecido como comunismo, que seria comum, todo mundo é dono de tudo, né? Tudo é comum, não tem elite e tal. Acaba se tornando um regime autoritário mais tarde, também vai durar aí até a Guerra Fria, mas essa é outra questão que nós vamos abordar mais para frente. Em 1931, cria-se o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tem início as leis de direito social. Bom, o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. O Estado Novo aqui diz respeito a Getúlio Vargas, né? 1930, Revolução de 30, os operários, Getúlio Vargas liderando os operários, conseguem assumir o poder e ele começa aí um trabalho de direitos, né? O Ministério do Trabalho, para regular as relações do trabalho, para ter leis para os trabalhadores. Então, em 1930, começam a surgir as primeiras leis, de fato, para os trabalhadores não serem tratados como escravos, que era o costume das elites remanescentes europeias no Brasil, né? Então, estamos aqui de novo, Transiberiana, Revolução Russa, e aí, Getúlio Vargas entrando, né, em 1930, Revolução de 30. Então, quer dizer, as leis trabalhistas não vieram de graça, foi uma guerrinha civil. Em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, bomba de Hiroshima e Nagasaki. A gente sabe, conhece essa história. Então, aqui no Brasil, no fim de 1945, a guerra acaba. Em 1947, o forno de micro-ondas é inventado. Em 1947, quando você conheceu o forno de micro-ondas? Eu conheci em 84. 84? 47? Quase 40 anos depois, um pouco mais. Então, pois tecnologia que não chegava, e quando chegava era muito caro. Bom, em 1950, então, o povo lá com forno de micro-ondas e a gente estabelecendo a consolidação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas consegue estabelecer a CLT, e a CLT passa a consolidar as leis, o direito a férias, 13º, hora extra, descanso semanal remunerado, fundo de garantia, e aí mais aí todos os direitos que a carteira de trabalho trazia, né, que já quase não traz mais. Hoje, nós temos no Brasil mais pessoas desempregadas do que pessoas empregadas, né? A população empregada está menor do que a população desempregada, devido aí à pandemia e à administração catastrófica que nós temos agora. Mas a gente fala isso daqui a pouco. Bom, em 1957, a Comunidade Econômica Europeia dá o início, o pontapé inicial para a formação da União Europeia. Isso foi uma iniciativa da ONU para tentar conter as sucessivas guerras, intermináveis guerras que aconteciam na Europa entre um país e outro desde o final do Império Romano. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, os europeus se uniram com a ajuda da ONU, com o incentivo da ONU e dos Estados Unidos também, para a formação do Mercado Comum Europeu, Comunidade Econômica Europeia, que vai dar origem à União Europeia. Olha que bonito isso, né? A Europa se unindo, deixando de guerrear. Enquanto no Brasil, 14 anos depois da CLT, os militares tomam o governo e acabam com a República Populista. E eles chamam de populista porque atendiam os pobres, os populares. Então, aquela elite que escravizou os negros durante 350 anos para ter uma mão de obra barata, né? Permitiram aí, de 1908, com a família Romanov sendo assassinada, com a Revolução Francesa acontecendo, então eles deram uma treguinha, e aí
o Brasil conseguiu ter leis trabalhistas. Em 1964, o poder, as elites brasileiras acionam o exército e antes de que o Brasil se torne uma república comunista por eleição, porque o populismo, como eles chamavam, estava aí tendo adesão de todas as massas, e inicia um processo de repressão política. Então, você não podia mais nem se reunir em 3 pessoas na rua, que você era preso. Então, as liberdades civis são cerceadas no Brasil, e aí nós voltamos para o vermelho de novo, porque voltamos para a barbárie, né? Não temos escravos, mas também não temos liberdade. Isso vai durar 20 anos, né? Enquanto aqui a gente estava aí nessa guerra civil camuflada, de gente sendo morta, torturada, porque pensava contra o governo, não podia falar mal do governo, né? Nos Estados Unidos é o fim do apartheid. Então, Rosa Parks inicia aí um protesto, não dando lugar a um branco num ônibus de negros e brancos, e negros tinham que dar lugar para o branco. Sentar, ela não deu lugar para... Esse aqui era o advogado dela. E aí ela começa aí um movimento civil que culmina em 1967 com uma emenda da Constituição americana instituindo os direitos civis dos negros nos Estados Unidos. No Brasil, durou 20 anos, até que chega em 1984 o fim do governo militar. Inicia esse processo de campanhas de direta já, né, para o fim do governo militar, enquanto que em 1984, a gente brigando por fim do regime militar direta já, Steve Jobs cria a Apple, né, e lança o Macintosh nos Estados Unidos. Eu acho tão disparate, né, a tecnologia e a nossa história, a gente, no meio da barbárie, e o povo lá inventando computadores. Bom, é assim que era. Bom, 4 anos depois do fim da ditadura, a Constituição Federal torna universal o direito à saúde, educação e assistência social, e agora nós passamos para a linha azul. Por quê? Enfim, somos uma civilização. Conseguimos entender que todo povo que vive no Brasil é o povo brasileiro e tem direito a ter dignidade. O Brasil hoje é a 9ª maior economia do mundo, né? E recentemente esteve fora do mapa da fome. Bom, essa é outra conversa que vem um pouquinho mais para frente, mas enfim, então a Constituição dá direito à saúde, educação e assistência social de forma universal e gratuita para todos os cidadãos brasileiros. Isso é um marco civilizatório na história do Brasil, que foi inteiramente marcado pela barbárie, né? Até 1984, praticamente. Então temos aí a foto das diretas da promulgação da Constituição de 1988. A extrema-direita chama de uma Constituição comunista. Bom, em 1989, o Muro de Berlim se cai por conta da Guerra Fria que acabou surgindo entre o modelo comunista e o modelo capitalista, Estados Unidos e União Soviética. Foram aí quase 40 anos de divisão do mundo, e tinha até o Muro de Berlim, que dividia a cidade de Berlim entre cidade comunista e cidade não comunista, cidade capitalista. Bom, enfim, esse muro cai em 1989. Lembrando que nós estamos na última pessoa que representam a história, o tempo histórico, né, o tempo de vida histórico, né, a Rainha Elizabeth, que nasceu em 1926. Então, ela presenciou, em 1950, Getúlio Vargas, a criação da Comunidade Europeia, o fim do regime militar, o fim do apartheid nos Estados Unidos, né, o lançamento da Apple, a Constituição no Brasil, a queda do Muro de Berlim, a última figura aqui, né, da nossa sequência histórica do tempo de vida, o tempo real, né, o tempo histórico e o tempo real. Bom, enfim, a União Europeia forma o grande parlamento, um ano depois vai ter a criação do euro, que vai fazer frente aí ao dólar, né, e em 1993, 5 anos depois, olha, gente, a União Europeia, né, se unindo lá e tudo mais, e no Brasil, até com 100 anos do fim da escravidão, a gente tem milhares de pessoas morrendo de fome no Brasil, TV, Jornal Nacional filmando gente passando fome, perguntando como é passar fome, né? Então a fome era uma coisa tão ignorada, a pobreza, aqueles negros que desapareceram, que saíram da nossa frente quando acabou a escravidão, né? Que ninguém mais viu, a gente não vê, 50% da população é negra, mas a gente não vê. Então, Betinho, em 93, começa Fundação da Cidadania contra a Fome, Miséria e pela Vida, porque o povo fazia campanha contra a fome no Natal, e depois do Natal passava fome o ano inteiro. Então, no Natal, como era uma festa cristã,
tinham campanhas aí, Natal sem fome, imagina, então você não passava fome no Natal e passava fome o resto do ano, né? Então o Betinho falou, não, peraí, gente, a gente tem que se organizar socialmente, já que os governos não conseguem fazer isso, e acabar com a fome e a miséria no Brasil. Por conta da iniciativa do Betinho, né, a gente vai ter uma sensibilização da comunidade nacional, né, sobre a fome, e o que vai possibilitar aí o avanço de algumas políticas públicas. Então, em 2001, a gente tem a queda das Torres Gêmeas, né, para quem não lembra das Torres Gêmeas lá em Nova York, em 2001, e no Brasil a gente estava aí lutando contra a fome considerável ainda, né. Em 2003 é realizada a quarta Conferência Nacional da Assistência Social, instituído o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que tem por objetivo ir buscar o pobre onde ele está e trazê-lo para dentro da cidadania e do direito. Então, a obrigação agora não é o pobre correr atrás de alguém para ajudar ele, a obrigação é do Estado brasileiro, que é rico, encontrar quem é pobre e tentar sanar as suas vulnerabilidades, as suas dificuldades e ajudá-lo a ser incluído dentro da nossa sociedade. Olha só que marco civilizatório. Vocês estão vendo que a gente tem 3 marcos civilizatórios seguidos aí, pintados de azul na minha telinha. Então, aqui a foto da conferência histórica em que o Lula esteve presente, a quarta conferência da Assistência Social que instituiu o SUAS, o Lula operário que se elegeu presidente, né, e foi presidente aí durante 2 mandatos e fez uma revolução, acabou com a fome no Brasil, né? Quem leva a fome vai acabar no governo Dilma, né? A fome vai acabar, vai sair do mapa da fome. Não acabou, mas a gente sai do mapa da fome. Bom, 2014, o primeiro presidente negro americano. Então, lembra que em 1967, a Rosa Parks não teria que ter levantado para um branco sentar no lugar dela. Ela se recusou, e de 67 a 2014, então, passaram-se aí muitas águas debaixo da ponte, e Barack Obama se elegeu presidente dos Estados Unidos, o país mais poderoso do mundo na atualidade. E sua esposa, Michelle Obama, que vai ser candidata a vice-presidente nessas próximas eleições. Bom, em 2011, o LOAS, né, a lei, 2011, o LOAS, a lei, né, do SUAS. Então, o SUAS, que foi criado, né, em 2003, na quarta Conferência da Assistência Social, passa a ser lei. Então, o LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, que transforma as políticas públicas de assistência social, de amparo aos povos indígenas, negros, pobres, mulheres, LGBTs e desabrigados, e sem teto, e sem terra e tudo mais, é uma lei que vai possibilitar o acesso aos direitos através de mecanismos profissionais de assistência social, onde são criados os CRAS, onde são criados os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, os CREAS, né, que vão ser equipamentos da assistência social na busca ativa de pessoas em situação de vulnerabilidade. Olha, gente, isso é um marco civilizatório realmente do nosso país. Bom, aqui eu não consigo ler, mas eu acho que é 2012, a Rainha Elizabeth comemora 60 anos do seu reinado, né? Algumas coisas assim que a gente pode comentar sobre isso é que as pessoas falam que a rainha não manda nada, né? Se você for olhar de perto, ela manda muito. A comunidade europeia, a comunidade britânica tem 50 países, então um quarto da população do mundo faz parte da comunidade britânica e tem a Rainha Elizabeth como chefe de Estado, e a chefe de Estado é quem comanda, embora ela tenha um primeiro-ministro na Inglaterra e um primeiro-ministro em cada país que administra o país, mas ela é a soberana. Na Inglaterra, nenhuma lei entra em vigor sem a assinatura da rainha, e nenhuma lei entra em vigor, é aprovada sem a aprovação dos parentes da rainha, que são a Câmara dos Nobres, que formam a Câmara dos Lordes. Então, quando eles não gostam de uma lei, eles não votam, eles engavetam. Então, existe todo um não governar em cima do governar, em cima de uma tradição que vem aí de mais de 500 anos atrás. A Rainha Elizabeth, ela é herdeira daquele rei Henrique VIII que eu coloquei lá em cima. Bom, 2014, o Brasil sai oficialmente do mapa da fome no mundo. Então, é um país que tem políticas públicas capazes de tirar as pessoas da extrema miséria e da extrema pobreza. E a gente vai ver isso mais para frente nessa aula ainda. Tá? E, enfim, em 2014 também é eleito Donald Trump, e a extrema-direita americana toma posse nos Estados Unidos. E alguns anos, 2 anos depois, temos aí, em 2018, 4 anos depois, elegemos
Bom, em 2016 tem o golpe, né, que tiram a presidenta honesta, que ninguém conseguiu provar nada contra ela, né, eu acho que foi um golpe misógino, e quando ela sai, eles instituem a lei do teto de gastos com educação, saúde e assistência social. Então, lembra aquele grande avanço da Constituição, o avanço civilizatório, quando o Temer entra e a extrema, a direita, que ainda toma o poder novamente, eles simplesmente cerceiam aqueles direitos universais. Eles começam com uma lei que, durante 20 anos, não vai poder mais aumentar o investimento em saúde, educação e assistência social no Brasil. Imagina-se o que com isso? É o fim daqueles direitos universais de saúde, educação e assistência social da Constituição. Então, houve um protesto muito grande em relação a isso, mas não foi o suficiente para conter esse retrocesso à nossa Constituição. E, por fim, em 2020, estamos em plena pandemia de Covid-19, que já matou 56 mil pessoas, atualizando desde que eu escrevi esse gráfico até hoje. Já morreram mais 5 mil pessoas, estamos perdendo aí 1.200 pessoas por dia no Brasil, vítimas do coronavírus. 68% desse público são pobres negros. Então, a gente voltou à barbárie. E assim eu encerro essa pequena aula de história do Brasil. Voltamos para o streaming. Vou aparecer aqui para vocês, se eu ainda estiver transmitindo. Aqui, 37 minutos, acho que eu bati o meu recorde. Nenhuma pessoa assistindo, porque eu não avisei, mas fiz o meu teste aí da aula, ok? Então, até mais. Tchau para vocês. Fiquem com essa aula de história por aí.